Mas nós estamos aqui, pela graça de Deus, servindo ao Senhor, ao Senhor Cruz, há 21 anos. Né? Olha que bênção. E hoje também eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, porque hoje eu estou fazendo 26 anos de casado. É lindo, né, irmão? É lindo. Aí as mulheres que estão casadas, aquelas que querem casar, que ficam depois começa da pastora, que ela vai te dar um pouco de orientação, porque chegar aqui e dizer 26 anos casado, a voz dele é grave. Nos dias de hoje, é para poucos. Então, nesses 26 anos, nós temos muita história para contar. Ela, então, tem muito. A mulher que Deus sempre tem acrescentado sabedoria. Nós namoramos muito tempo, 2 meses e casamos, e aqui estamos. Ela não casou grávida. Minha filha fez 24 anos, então não tem como, né? Uma criança ficar 2 anos no ventre, né? Mas isso não é mérito nosso, não é mérito meu. É que simplesmente nós temos entendido e compreendido o que Deus quer realizar através das nossas vidas. E isso faz toda a diferença quando nós olhamos esses 36 anos. Faz toda a diferença. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 36 e 33, o nosso diácono Roger já leu aqui, mas nós vamos ler mais uma vez, praticamente, diz assim: assim diz o Senhor Deus, no dia em que vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Ezequiel 36, ele está falando sobre uma mensagem de esperança. Se você pegar ali e ler todo o capítulo, você vai ver que ele está falando sobre uma mensagem de esperança. Deus está ali dando esperança para o povo, mesmo diante dos pecados cometidos de Israel. A graça e a misericórdia de Deus são suficientes para uma restauração. Uma restauração que Israel necessitava entender, compreender essa graça, essa misericórdia de Deus, que é infinita. Louvado seja Deus. Então esse texto está falando sobre isso, e nós deparamos com 36 anos. Nós temos pessoas que estão chegando, algumas que já estão mais tempo ainda que nós, estamos caminhando, mas a restauração, a graça e a misericórdia de Deus, a restauração, sim, depende de Deus, mas nós também temos a nossa parte. Nós precisamos compreender e entender que as coisas não acontecem assim, ó. São 26 anos de casado, mas não são 26 dias, não são 26 semanas, nem 26 meses, irmão. É muito tempo. E todo o tempo exigiu o quê? Compreensão, comunicação, renúncia, entender. Vamos parar, vamos analisar. Extrapolamos um pouquinho, calma aí. Aí vem esses 26 anos os desafios. Vem os desafios, os problemas. Né? Eu costumo dizer que fizeram um teste na margarina. Quem que sabe quem é margarina? Margarina, aquele pote, né? Diz que o negócio é tão ruim, irmãos, que nem mosca posa. Mas você já viu comercial de margarina? Você já viu? Até sorrir, né? Você lembra daquele comercial antigo? Que é mais antigo, né? Da Doriana, se eu não me engano, né? Que tinha 2 furinhos no sorriso. Né? Então eles conseguem fazer um produto que, um químico, transpassa um negócio assim, um comercial tão bonito que dá até vontade de comprar. Então, falar de 36 anos, falar de 26 anos é coisa bonita, maravilhosa, a gente aplaude a Deus, louvado seja Deus, Senhor, obrigado, mas dependeu também de mim, da minha esposa. Estar 26 anos nesse ministério também é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas eu tive que entender e compreender isso. Porque na caminhada para ter uma restauração,
permita essa restauração na minha vida. Não era somente a nação de Israel que estava precisando, mas cada um individual. Não é somente o ministério Ebenezer do conjunto que está precisando, mas é cada um individual, começar por nós, pastores auxiliares, aos pastores presidentes, e por aí vai, aos membros, cada um do seu setor, cada um da sua área, cada um de nós temos que permitir essa restauração. E a restauração, irmãos, é algo tremendo. Eu trabalhei no escritório e uma vez eu tinha uma dificuldade com o computador e eu não queria formatar. E aí eu tive lá a visita do pessoal do TI lá no escritório. E aí eu procurei o rapaz. E o rapaz falou assim: eu não fico perdendo muito tempo não procurando onde está o problema. Eu simplesmente tento pegar o backup. Se não tiver, eu faço a restauração. A restauração, irmãos, é retornar da onde tudo estava bem, da onde tudo estava funcional. Aí se restaura e volta de novo a funcionar de novo. Daqui a pouco o problema está travando, vamos para a restauração de novo. Nessa caminhada nós temos que nos permitir todo o tempo que Deus nos restaure. Aleluia, é a vontade de Deus restaurar o ministério, restaurar a nossa vida, mas também tem que ser da nossa vontade permitir a restauração. Aleluia, tudo seria muito bom se fosse assim, se através do texto, do versículo, do outro dia já tudo se transformasse, tudo novo, assim, uma coisa tão rápida, que coisa maravilhosa seria. Mas não, essa palavra está falando para o povo de Israel: olha, eu quero restaurar, e o dia que eu restaurar vocês vão ser a nação mais ainda fortalecida, mas vocês têm que permitir. Por quê? Porque quando a gente sai de Ezequiel 36, a gente vai lá para Ezequiel 37. Em Ezequiel 37, Deus pega Ezequiel, irmãos, já conhecem aqui vários nossos seres, os outros conhecem, não conhecem? Claro que Deus, se não conhecer, vai estudar, domingo tem escola bíblica. Ezequiel 37, Deus pega ele e leva ele numa visão do Espírito do Senhor, porque nessa visão tem que estar cheio do Espírito Santo. Diga assim, para entender as coisas espirituais, eu devo estar cheio do Espírito Santo. Então Ezequiel, o Espírito Santo do Senhor, ele é conduzido para um lugar de ossos secos. Olha, certo? No texto, capítulo 36, agora vamos para o capítulo 37, porque Israel todo o tempo oscilava, Israel todo o tempo ele falhava, Israel falhava, quando via que o negócio estava pegando, ele, opa, vou voltar aos pés do Senhor, e é de novo aquela chuva toda. Deus vai dar graça, aquela misericórdia, vai estar dando mais uma visão para Ezequiel, levando para o vale, enquanto Ezequiel deixou nada ali para aquele lugar. O que acontece? Ele vê ossos, o Senhor falou assim: o que está vendo? Ossos, além de ossos, ossos secos, ossos frágeis. Frágil. Qualquer situação poder quebrar. E aí o que o texto fala, irmãos? Para Ezequiel. O que Deus fala para Ezequiel? Diga, profetiza. O que Deus fala para Ezequiel? Profetiza. O que Deus fala para Ezequiel? Profetiza. O que Deus fala para Ezequiel? Profetiza. Diante do quê? Do vale de ossos. E aí Ezequiel começa a falar assim: Deus fala para Ezequiel: olha, pode esses ossos se formarem no exército, se levantarem. Ezequiel olha e fala assim: Senhor, tu sabes. Você acredita na restauração? Você tem plena convicção em restauração, ou você continua olhando somente para os ossos? Você continua olhando somente para os problemas, para as dificuldades? Meu irmão, se nesse relacionamento, eu e minha esposa, nós tivéssemos olhado só para as dificuldades, irmão, meu Deus, a minha esposa passou por uma fase comigo que ela teve que me ensinar a andar. Ela teve que me dar banho, ela teve que ir junto com a minha filha colocar meia nos meus pés. Se ela fosse olhar somente para as dificuldades, os meus primeiros 3 anos de casada eu não tive, porque uma amargura muito grande no meu coração contra o meu cunhado, pé de guerra, negócio feio. Tem pessoas aqui que são da nossa família que sabem o que eu estou falando, pé de guerra. Pé de
guerra. E ela suportando todo o tempo. Até que um dia veio o quê? A vitória. Hoje eu amo o meu cunhado. Às vezes eu estou aí me sentindo magro, eu vou lá no meu cunhado ficar mais forte, querer ver o tesouro, minha cunhada top. A graça, a misericórdia, o acreditar, o esperar. Você acha que é fácil para nós, pastores auxiliares, algumas coisas ministeriais? Não é fácil. Para analisar 21 anos pela graça de Deus, Deus sustentando a gente ali no ministério. Eu fui para aquela aula, eu casei com 23 anos, você joga mais 5 anos, eu fui para a aula com 28 anos, um menino, um moleque, um jovem, que vinha aqui para essa igreja quando era de madeira, irmão. Que aqui tinha o louvor, que era o culto todo, que eram os ventiladores. Tinha equipe de louvor, tinha equipe com os ventiladores. E de vez em quando vocês ficavam, sabe o barulhinho? Aí nós estávamos aqui, ali ó, naquela mesinha de som, quando eu olho a mesinha de som, que coisa linda, não era nem tão moderna como essa. Eu me lembro que recém chegando na igreja, porque eu confessei a Cristo dentro de uma lanchonete, com 23 anos, lanchonete do meu cunhado, aqui minha cunhada, eles congregavam aqui, e depois um dia eu cheguei aqui na igreja, e eu me deparei, então como eu trabalho com assistência técnica, eu me deparei com um microfone, com fita, aquela fita de fralda. Fita técnica? Fralda. E eu, 23 anos, me achando, né? Eu lembro que eu tinha uma Saara quando estava no cheiro para gasolina, irmão. E eu me achava, e Deus tratando da minha vida. Aí eu virei para minha namorada, né, minha esposa que é hoje, falei, nossa, o microfone, a fita crepe. Ela virou para mim e falou assim, então o que você pode fazer? Ah, mas será não estava o culto, você vai falar, pastor. O que nós podemos fazer? Olha, eu sei o que eu posso fazer diante daquilo que foi dado na minha mão há 21 anos atrás. O que você tem que fazer, você não tem que passar para mim, santo e santo, entendeu? Quando você entender? O que você tem que fazer, você não tem que passar para mim. Eu já estou com a minha esposa, minha família, os irmãos e a congregação fazendo a nossa parte. Amém? Agora diga para o irmão que você tem que fazer. É você que tem que fazer. É você, irmão. É você que tem que fazer. É você que tem que permitir Deus restaurar a tua vida. Ah, mas nada muda porque talvez você não permite ser mudado. Tomado pela murmuração, tomado pela reclamação, tomado pela falta de fé, de perseverança, de esperança, não querendo passar processo, não querendo passar nada. Às vezes a gente e eu, como pastor auxiliar pela graça e misericórdia de Deus do Ministério da Graça, é muito bom a gente chamar pessoas que congregam no ministério para pregar na universidade. Sabe por quê? Porque são pessoas que você conhece. Quantos compreendem? Não, você não pode chamar de fora, mas são pessoas que você conhece. São pessoas que você, se não lidar no dia a dia, mas de vez em quando você sabe, você conhece, você sabe um pouco da história. Às vezes as pessoas, irmãos, elas olham, e eu já ouvi o Oswaldo Cruz é a pessoa que eu pedi. Inclusive eu quero dizer que o pessoal que fez o banner, rapaz, eu até pensei que não era eu. Mas vamos voltar aqui para a gente lembrar. Eu gosto de vocês sorrindo aqui, quanto mais sorrir é melhor. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu até pensei que eu ia entregar mais, eu falei assim, eu acho que eu sou eu não. Porque eu tenho esse meu jeito, mas eu sou batista, irmão. Amém? Não tenho nada contra as outras denominações. E as pessoas falam, pessoa é mentira, isso, aquilo. Não é questão de ser mentira. É questão de entender e compreender a graça e se permitir pela misericórdia de Deus. Tem dias, irmãos, eu já falei para alguns irmãos, eu saí de casa,
com piscina, com passeio, olha que coisa linda. Não tem como. Já aconteceu, eu sou pessoa como vocês, irmão, talvez você vê esse camarada desse aluno, você não imagina, eu não tenho dificuldade com altura, eu não tenho dificuldade com espaço confinado, eu não tenho dificuldade de pegar o dedo de alguém aqui e socorrer, mas se você mostrar para mim uma injeção, se você mostrar para mim uma seringa, meu irmão, quando eu estou para fazer exame de sangue agora, eu já estou negociando comigo mesmo, porque eu vou ter que chegar lá no Guarujá, e eu já chego cumprimentando todo mundo. Lógico que tem que estar bem o pessoal para a injeção, e eu já chego conversando, aí o pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo mais, tal? Tudo bem? Tudo bom? Vai ser cobrar só, o direito é melhor. Mas deixa eu conversar uma coisa. Eu tenho injeção, e eu desmaio. Ela foi um cara de 100 e poucos quilos. Eu desmaio mesmo. Pode gravar, pastor. Eu desmaio mesmo, todo mundo da igreja sabe. Então não, eu vou fechar os olhos e a gente vai conversando aí. Se não tiver um lugar para me deitar, para coletar deitado, eu vou. Quando termina, eu saio com uma velocidade tão grande. Porque ou eu paro para comer as bolachinhas e sai fora, porque se eu ficar olhando, a pessoa vai me ver aqui, fazendo aquele negócio assim, bum. O cara desse tamanho. Como que Deus vai confiar algo tão grande, uma responsabilidade tão grande, uma responsabilidade de vidas, de pessoas, de uma dívida que nem é minha, nas mãos de uma pessoa dessa? Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Imagina você que tem medo de injeção dele. Vai ser um perigrão. Tem dias, deixa eu contar um pouco aqui do que Deus tem feito. Tem dias que eu paro, na frente da igreja, e eu falo, que vontade de voltar para casa. Que nome doce é nome de pastor, né? Não, pastor. Aí é tudo, irmão. Deixa o papel em jeito, né? Pastor. Eu tenho minha esposa, que eu amo. Eu tenho as responsabilidades da minha casa. Eu tenho uma filha, louvado seja Deus, bem casada. Eu tenho minhas irmãs, eu só tenho 5 irmãs. O único filho homem. Recentemente perdi minha mamãe, está no céu. Então, às vezes eu fico pensando, esses dias eu estava dirigindo, eu falei, Senhor, será que não tem nenhum irmão homem por aí não perdido? Mas é bom chegar agora, porque senão vai ter que fazer um inventário tudo de novo, vai ter que gastar dinheiro. Por que eu estou falando isso no aniversário da igreja? Para que você entenda, compreenda que eu tenho carne e sangue. Sou uma pessoa normal como você, sou falho, sou limitado, não sou bonzão, não. Bom é aquele que eu permito operar na minha vida, no nome dele, Jesus Cristo e Espírito Santo. Agora veja bem, a restauração, o cuidado de Deus para esse povo dessa nação, o cuidado de Deus para o ministério Ebenezer. O tempo prova muitas coisas. Um dia eu falei com os pastores, não tem como, se amanhã depois eu for arrebatado, escrever um livro, sem falar do ministério Ebenezer, sem falar daquilo que tudo começou. Não tem como. Não tem como. Mas a minha preocupação e a minha alegria é que a graça de Deus está disponível. O amor de Deus está disponível. Para nós, pastores, nós, a diretoria da igreja, eu não, pessoal aí. E os membros temos que entender, vamos permitir ou não? Porque os dias de festividade, embora 5 dias de fé, vai passar.
E as coisas estão passando muito rápido. Se a gente ficar parando todo o tempo, só curtindo as coisas das pessoas que nos abandonaram, não são pessoas que abandonaram aqui não. Nós passamos por muitos abandonos lá também. Eu digo que até na igreja, às vezes eu falei com a minha esposa aí, na igreja nós temos que ter pessoas que queiram fazer psicologia. Porque eu quero vai completar o estágio dela aqui na igreja. Pessoas que querem fazer psicologia, irmãos, pode fazer, porque o estágio vai ser na igreja. E vai ter pessoa, olha, eu já vou falar o primeiro. A gente foi o CNPJ da igreja lá, depois o presidente assina, alguém assina, para validar na faculdade. Somos seres humanos. Agora, eu estou falando um pouco das minhas mazelas para você, que você tem as suas. Eu estou querendo que você entenda, pelo amor de Deus, nós não somos melhor do que você, nós não passamos mais luta do que você, ou menos luta do que você. Nós somos seres humanos, que temos sentimentos, e que temos uma alma, que de vez em quando nós vamos chegar para ela e falar assim: calma, amor, ei. Calma, alma, eu estou na fase de restauração do meu Senhor. Aleluia! Já são 11 horas. A gente já vai terminar. O reverendo já quando a gente fala, eu sei que é um pouco de. Não é muita verdade, mas vamos fazer o que é combinado que a gente tem. Às vezes a pregação não está aqui com tudo, eu faço um versículo, Isaac, é um amigo. Irmãos, a forma que a gente olha a circunstância, a forma que Deus estava olhando, usando o seu profeta, é uma forma de misericórdia. Oportunidade chega todo tempo para nós hoje. Oportunidade chega todo tempo, só que oportunidades, às vezes, principalmente ministeriais, vai exigir de mim que você renúncia. Vai exigir de mim e de você, que às vezes a gente anda num sapato bem brilhoso, não tem nada, eu também observo, hoje eu dei uma mancada aí. Mas, né, tal, a gente bonitão, tal, não vai pedir para a gente lavar um banheiro, recolher um lixo no final da igreja, no final do culto. Ah, mas eu sou um líder de não sei o quê, eu sou uma pessoa que. Não, irmãos, é uma restauração. Eu quero te falar uma coisa, a irmã até aqui, eu vou nem dizer porque ela vai ficar sem jeito. Esses dias nós estávamos lá finalizando o culto, e aí o pessoal recolhendo as coisas, eu tive um luxo de conversar um pouco com os irmãos. Quando eu olhei assim, eu vi uma jovem da igreja, de joelho, limpando o chão. Amado, se eu sou um cara falho como você também, aquilo nós olhamos e chama a nossa atenção, tem uma imagem dos céus. Sabe, amado, dependendo de alguma coisa, nada mudou. Um dia desse eu falei com os irmãos, eu falei assim: eu tenho cumprido em nada no meu corpo, o membro, o cooperador, o obreiro e o diácono, e o presbítero. Sabe os que grita mais? Os que grita mais é o cooperador e o obreiro. Rapaz, quem congregar conosco sabe, é o que grita mais. Você chega lá, você vai saber, se você não conhece, você não vai saber quem é o pastor. Sabe por quê? Porque se eu cobro, eu tenho que dizer: vale a pena a restauração, estou cobrando, mas estou fazendo também. E aí você não vai dar desculpa. 36 anos, amado, eu quero que a gente chegue muito mais anos, eu quero que Deus permita da gente estar pregando num estágio um dia, só que quantidade não é qualidade. Qual é a geração que nós estamos gerando? Ei, eu vou te voltar como filho dessa igreja. No sábado, provavelmente vai ungir pessoas. No outro aniversário, ungiram também. Eu não sei, eu não conheço muita gente aqui, não sei. Mas será que todo mundo foi ungido? No outro aniversário, está vivo? Está trabalhando mesmo? O obreiro está trabalhando? O cooperador está trabalhando? O diácono está trabalhando? Eu louvo a Deus, eu aposto que, meu Deus, o ministério avançou bastante nessa área. Mas eu sempre tive um pé um pouco atrás sobre isso. Não é que a gente tem que ser mega perfeito, não, mas não é para Deus.
igreja. Não é para o pastor em si, quer dizer, mas é para a obra. Para a obra. Às vezes eu vou lá na sua casa pode ficar impecável. Pecado. Lá tem uma TV de 80 polegadas. E eu quero que você tenha de 150. Que LED. É top. Agora tem umas agora que estão ligando até com gesto de mão. Eu quero que você tenha isso aí. Mas na igreja. Eu estou falando só um pouquinho de algumas coisas. Às vezes lá na igreja a gente tem que lembrar o que é Cristo me oferta, porque é triste isso. E a gente está querendo uma restauração, e Deus está disponível para a restauração. Mas muitos não estão permitindo essa restauração. Deixa eu ler mais um versículo, tudo aparecendo, pregador americano, só pega um versículo, vai embora. Né? E todo mundo fica alegre, você viu? Aleluia. Hebreus 12, versículo 1 em diante. Maravilhoso, Deus. Obrigado. O dia que vocês perceberem, irmãos, que talvez os homens não estão respondendo do mesmo jeito que vocês esperaram, vocês perceberem e passarem por essa experiência, que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um trabalhador da obra do Senhor mendigar o pão. Parece que todos os filhos são iguais, mas parece que Deus olha de maneira diferente. E eu não sei quando você vai despertar para isso. Você está se esforçando para tanta coisa, você se esforça para tanta coisa, você se esforça para tudo aquilo que você põe no coração, que você deseja. Mas quando se diz um chamado que arde no teu coração, simplesmente só arde, mas você não deixa pegar fogo. Arder é uma coisa, pegar fogo é outra coisa totalmente diferente. Versículo 12, versículo 1 em diante de Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, nós também que somos rodeados de uns tão grandes testemunhas. Sabe que testemunha é essa? Não tem como estar lá ali, não. Testemunhas são aqueles irmãos que já estão no Senhor, mas que têm um testemunho tão grande. Testemunho, meu irmão, é aquelas mulheres, 5, 4 mulheres que receberam essa aula. Testemunho é de uma senhora de 1,50 m mais ou menos, chamada pastora Ormânia, que é aquela mulher de fé, testemunho dela, de perseverança. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia! Testemunho dela, irmão, que eu posso dizer que nós somos discípulos dela. Testemunho de uma mulher, irmão, que na sua simplicidade pregava melhor do que todos aqui. Em 15 minutos fazia a gente ficar com gosto demais. Eu estou pregando 20, já estou no desespero aqui, violento. As testemunhas são essas. Pessoas que perseveraram no meio das suas dificuldades, não desistiram. E hoje nós estamos aqui por causa desse legado. E aí a futura geração, como vai ser a futura geração do nosso ministério? E você está esperando simplesmente somente um versículo resolva tudo? Deus está disponível com a sua graça, misericórdia e restauração. Devemos permitir isso acontecer na nossa vida. Deixamos todo o quê? Embaraço. Tem muito embaraço, passando muito aí. O pecado de tão perto que o quê? Nos rodeia. E corramos com o quê? Paciência. A paciência não é fácil, não. Na carreira que nos está proposta. Paciência que nós temos que ter, como ovelhas, como membros, como líderes. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerarmos, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
ninguém está fazendo, mas você faz. Quem era para fazer, chega atrasado, você faz. Quem era para fazer, está dando desculpa, você faz. E aí depois nós vamos ver a diferença do que serve e daquele que é do Paraguai. Agora nem tem, né? Eu sou de uma época que qualquer coisa que quebrar, comprou no cabelo, comprou no Paraguai. Mas assim, quem era essa época? Os caras velhos também. Nada a ver com o Paraguai, que Deus abençoe o Paraguai. Em nome de Jesus. Hoje a gente tem que tomar até cuidado, né, irmão? Está falando coisa feia. Coisa está feia. A coisa está feia e muitos estão brincando. Estão brincando. Muitos. E as coisas estão acontecendo sutilmente. Mais ou menos como aquele sapo, aquela historinha, que é colocado numa panela. Quem já estudou isso? Aí coloca ali e o fogo está ligado. Só que não está aquecendo, ele não está fervendo. Aí o ramo do sapo está lá assim, está ligado, estou de boa aqui, ó, tomando seu suquinho dentro da panela, até o momento que ferve. Até o momento que a tampa é colocada e é entendido. Ei, meu irmão, eu não sei quanto tempo você escuta que Jesus está vindo, eu quero dizer que isso vai estar à porta. Se nós olharmos o mundo, se nós não nos endireitarmos, se nós não compreendermos, irmãos, que sim, precisamos viver, precisamos trabalhar, temos a família para sustentar, louvado seja Deus, mas isso não é o tudo. Nós que conhecemos a palavra e temos sido permitido ser tratado pela palavra, não podemos ter um pensamento como andávamos outrora, preocupados com tantas coisas de um lado e do outro, e talvez se der tempo a gente dá uma força lá na igreja, eu busco a Deus, talvez se der, vou ver aí. Esses dias, irmãos, eu te convido a escutar ministrações daqui de Nova Cruz sobre Deus. Deus tem usado essa casa de oração. Irmão, eu não me permito pregar algo que eu não estou vivendo ou que eu não estou me esforçando para viver. Eu vivi um terreno de volta de perdão, voltando a ser repetitivo de novo. Eu não estava com. Às vezes ministrava a pastora, eu me lembro do som aqui, a pastora, às vezes ela chegava, olhava para mim, quando orava, falava para mim, para mim fazer a abertura, eu falei, meu Deus, e aí eu me enrolava para fios, para mim falava, me via, sabe? O irmão ouvindo, faz a abertura, eu faço. Nunca preguei aqui, irmãos. Isso não é mérito meu. Mas é que eu acho que eu teria vergonha de pregar algo que eu não estou me esforçando ou não estou vivendo. O diabo me segurou por 3 anos. 3 anos. 3 anos. Eu dormia com meu cunhado. Pastor, é assim. Porque a pessoa, presta atenção, que não libera perdão, ela dorme com a pessoa que deveria liberar o perdão. Perdão não é um sentimento, não tem que sentir, é uma escolha. Explica direito, por quê? O cara não liberava perdão para o cunhado, aí na hora que estava dormindo com a esposa, ele falava dos defeitos do cunhado. Então era a esposa aqui, eu aqui e o cunhado do meu lado. Vai para uma pizzaria, eu e ela. Se eu achasse alguém então que botava uma fé também não gostava dele, aí que o meu cunhado estava presente mesmo. Até o dia, irmãos, e pela graça e misericórdia de Deus eu entendi isso. Apóstolo Davi foi lá em casa, não sei se ele se lembra, levou um irmão lá do Paraná, hoje esqueceu o irmão Luiz, lá do Paraná, que hoje o pai já faleceu. Ele foi lá e ele não sabia de nada, ele começou do jeito dele, aquele jeito de Paraná lá, você estava ali chamando, mas o pai era um grandão grande, ele sentou na mesa ali e ele começou a falar sobre perdão. E perdão, liberar perdão é restauração, liberar perdão é permitir sair da prisão, liberar perdão é você entender que existe uma porta que só depende de você dar os passos para sair dessa cela. Então, irmãos, ele falou, saí, quando ele saiu, comecei a chorar para ele, minha esposa, minha filha, acho que tinha uns 3 anos, se não me engano, ou 4, 6, sei lá. E eu falei assim, põe a minha roupa, que nós vamos lá na casa do Rio de Janeiro.
esposa olhou com os olhões, eu já querendo chorar. Eu falei, irmãos, eu me vesti, parecia que era o vereador da noite. Eu não sei se a gente tinha um ninho, era um ninho que a gente tinha, nem sei. Acho que era um ninho, aquele ninho lindo, que falhava no meio da estrada. O pessoal mandava minha mãe para algum lugar, eu chegava lá na casa da minha mãe, porque tudo perdão. Perdão, mãe. Por quê, meu filho? Porque o carro parou e o cara chegou. Aí, da rua 21, quem conhece o para essa? Quem conhece a rua 21? Uma antes da Igreja Católica, e depois tem a rua 3. Se não me engano, é livre. Parecia que eu estava indo para o Nordeste. Uma luta na estrada. Quando eu cheguei lá, irmãos, minha cunhada estava na chapa lá, arrumando, meu cunhado estava lá atrás, lavando algumas coisas. Minha cunhada olhou para mim com o olho dela, parecia aqueles desenhos que a gente via antigamente, depois sai para fora. Ela falou: eu cheguei para mim, arrumar encrenca. E ali, irmãos, louvado seja Deus, nós liberamos, eu liberei o perdão verdadeiro. Eu permiti Deus fazer uma restauração na minha vida. Aleluia, Ebenezer, 36 anos, é ano de esperança, de restauração, e nós temos que permitir isso. Nós temos que nos permitir isso. Eu não sei como foi ministrado ontem, hoje a palavra está sendo essa. Não sei como Deus usou o pastor até na sexta. Não sei como vai ser no sábado, o pastor de volta. Não sei como vai ser no domingo, o pastor Beto. Mas eu sei que hoje a palavra é de esperança para nós. É restauração que o Senhor quer fazer sim. E nós temos que nos permitir isso. Nós temos que nos permitir isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para terminar, é tudo história, né? O combinado não sai caro, viu? Quando o pastor falar já. Fala aí pra mim, mano. O combinado não sai caro, não. Isso aí também. Nós já vemos combinado há alguns anos já. Mas hoje eles apavoraram cada vez. Dá até vontade de fazer de novo. Vamos abrir lá, segunda-feira. Deus é maravilhoso. Tudo nós devemos a graça ao Senhor. Amém? E só voltando de novo ao casamento, quem fez minha celebrou meu casamento foi a pastora mamãe. Eu acho que era mais ou menos essa hora que a minha esposa estava entrando na igreja. Então eu dancei uns 40, 50 minutos, irmão. Mas vai valer a pena. E eu com a vergonha, irmão. Eu não sei aqui, mas a experiência de ser esperado no altar é fácil, irmão. A família te ama, mas todo mundo fica olhando. Eu vim de longe. Família é densa, irmão. Família é a primeira que reclama no qual se deve, sabia? O convidado não reclama, é a família, se você não servir eles, está servindo mais a família que não sei quem é. Meu irmão, vamos lá, 2 Pedro 3, 9. Diz assim: mas valeu a pena esperar, meu amor. Eu te amo, tá? Valeu a pena. Eu sei que você me ama também, eu me perguntar. Vamos lá, versículo 9. Diz assim, ó, a letra aqui é melhor, assim, vamos ler a letra maior, porque a gente está ficando novo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardio, mas é orgânico para conosco obedece, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Nós precisamos, irmãos, auditar e não transferir culpa e sermos sinceros diante de Deus. Senhor, estou passando isso porque eu ocupei o meu tempo nisso e naquilo. Me perdoe. Sabe, a graça é infinita, a graça do Senhor é abundante. Só que nada muda se a gente não se permite mudar. Levante-se em nome de Jesus. Oh Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, nós te agradecemos. O Senhor tem sustentado nós, feche os seus olhos. Comece a agradecer ao Senhor.
Começa a dizer: Senhor, obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem sustentado o meu trabalho. O Senhor tem sustentado, Senhor, a minha dispensa. Obrigado, Senhor, por tudo. Você pode abrir os seus lábios, igreja. Você pode agradecer por ter um lugar para congregar. Você pode agradecer por essas portas estarem abertas. Você pode, em nome de Jesus, agradecer pelo teu filho, pela tua família. Em nome de Jesus. Talvez você fale aqui: mas pastor, meu pai, minha mãe não me criou. Mas alguém Deus usou. Deus usou um tio, uma tia. Deus usou um primo mais velho. Deus usou os avós. Deus usou alguém para cuidar de você. Aleluia! Deus sempre usa as pessoas de maneira sobrenatural, meu Deus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor. Se tomamos, Pai, precipitações em coisas, se ficamos presos em promessas, Senhor, nós colocamos talvez em algum momento a confiança nos carros e nos cavalos, aonde simplesmente só tínhamos que confiar no Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, meu Pai, pela vida da pastora Normânia, Senhor. Nós fazemos isso em memória, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ela nos ensinou, Senhor, o caminho da simplicidade, de não andar, de não continuar sendo servo do Senhor. Se nós nos perdemos, Pai, nos perdoa, Senhor. Instruções nós tivemos instruções, nós tivemos, Senhor. Me perdoa, Senhor, nos perdoa. Você pode falar isso, eu não sei porque é a tua vida, mas talvez você se perdeu em algum ponto. Peça perdão ao Senhor, confessa ao Senhor, volte a Ebenezer na simplicidade, volte a confiar no Senhor, Ebenezer, volte a confiar no Senhor, Ebenezer. Não se confia nos homens, não se confia nos cavalos. Ebenezer sério, Ebenezer conduz, Ebenezer morris, Ebenezer distância. Volte a confiar no Senhor. Volte, 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 volte. Aleluia. Porque senão nada adianta, nada adianta. Se nós estivermos dispostos a renunciar e viver somos vários, se não estivermos dispostos a suportar as coisas, meus irmãos, a gente não vai conseguir. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque nós não somos filhos por acaso, nós somos gerados nessa casa de oração, nós somos gerados nesse lugar. Quantos e quantos passaram aqui, Senhor? Pessoas muito melhores, melhor que nós, financeiramente, intelectualmente. Lembra? Quantas pessoas, olha, bem melhor do que nós. Mas hoje quem ficou? Aqueles que por vezes, humanamente, as pessoas não esperavam muita coisa, mas para Deus mostrar para mim e para você, não devemos confiar nos homens, não devemos confiar nos carros, nos cavalos. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Podemos, como salmista, aos montes, não que no monte é o amor, mas no
seu centro, só por um instante. Queremos agradecer ao nome do Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui tem nos ajudado, e até aqui tem sido das suas mãos fortes por aí. Obrigado a Deus por cada pessoa comigo, pela sua palavra de reflexão, dentro daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Tempos de restauração só vai depender de cada um de nós. Tem coisas que Deus não faz. As pessoas pensam que Deus faz tudo. Deus não faz tudo. Tem coisas que é o homem que tem que fazer. E eu espero em Deus que a Ebenezer possa entender essas mensagens, as instruções que Deus tem dado nesses 36 anos, para que nós possamos ver as promessas de Deus se cumprir em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quero louvar a Deus também por todos que colaboraram para que nós pudéssemos fazer essa restauração da igreja física. E ainda continuamos. Tem algumas coisas que precisamos, mas já temos o primeiro passo. Né? Tudo começa no primeiro passo. Deus vai dar sequências aí em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir para Deus? Estará amanhã conosco. Eu gostaria que a Pai Carla também estivesse aqui amanhã. Nós vamos estar recebendo o nosso bispo Edivaldo. O bispo Edivaldo, ele foi o meu primeiro secretário quando eu fui duas vezes presidente do Conselho de Pastores. E é um amigo das horas incertas. Foi, na realidade, creio, tirando meu lugar, foi o primeiro pastor quando soube que eu me acidentei, largou tudo e foi lá me fazer uma oração pública. Eu tenho um apreço, tenho uma gratidão, conheço a história do bispo Edivaldo, homem de Deus, sério, comprometido, e eu tenho certeza que Deus já colocou no coração dele uma palavra que vai fortalecer as nossas vidas. Eu não aguardo todos vocês ali em nome do Senhor Jesus, tá? No sábado vai ser o pastor Gival, e o pastor Albino falou, né? Consagrações, né? Tem um versículo que às vezes passa despercebido e nós não entendemos. Mas se a gente fizer uma pergunta, por exemplo, por que será que de vez em quando, de ano em ano, Deus precisa levantar pessoas? Eu acredito que essa é a pergunta que tem que ser feita. 1 Samuel 16, Deus chamou o profeta Samuel, e Deus falou assim para Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Eu acredito que quando uma igreja necessita de pessoas, de mais pessoas, existem vertentes. Uma coisa é, a igreja cresceu, se multiplicou, então o número de pessoas para atender, a demanda é grande, então necessita de mais obreiros. Mas essa igreja está se desenvolvendo, por que está se levantando? Vai uma pessoa que está ao seu lado assim, para ela refletir, para assim, cuidado com a declaração de Deus. Porque existem coisas que Deus rejeita. Então eu entendo que Deus coloca no coração do líder a necessidade da obra. Ó, aqueles que já foram levantados, eu já não estou mais com eles, não. Então aproveite essa mensagem de hoje e reflita: você está disposto a viver um tempo de restauração? Que Deus te levantou no teu clube. Agora, será que nós nos perdemos do caminho, como foi bem falado aqui no pastor? Nós nos perdemos as instruções que já não foram dadas, as responsabilidades. Já não estamos fazendo mais como deveríamos fazer. Já estamos no automático.
Então todas essas coisas é um conjunto de coisas que nós temos que, diante de Deus, nós fizemos 3 segunda-feiras de 12 horas de jejum para todo o ministério. Eu tenho para mim que essa parada que Deus me deu, Deus me pagou. Literalmente Deus me pagou. Eu tenho para mim que uma das coisas é essa. Como eu tenho me colocado diante de Deus e Senhor, sonda aqui o coração do meu Pai. O que precisa? O que precisa? Então, se eu tivesse no meu automático, na agitação, talvez eu não teria colocado um termo como esse na igreja. Mas eu vi a necessidade, a começar em mim. Eu vi a necessidade. E Senhor, que eu venha viver o tempo de restauração. E se cada um fizer isso diante de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas pastor Albino, a lista era 10 pessoas para se consagrar. Talvez 2 sejam consagradas. Porque a gente vai conversando com Deus, vai olhando as coisas, e Deus vai falando os nossos corações. Então eu creio que Deus, Ele está presente. Ele está presente. E sábado será um dia de festa também, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, Deus? Vamos orar. Nós vamos interceder por pessoas que estão enfermas. A minha esposa teve que sair do culto. Na realidade, tem sido um dia bastante difícil. O pai dela está em coma constante. Fez uma cirurgia, não deu certo. Então assim, nós já estamos colocando diante de Deus, porque a qualquer momento Deus pode recolher. Então minha esposa está já naquele momento de angústia. Então ela pediu para ir até a casa da mãe dela. Eu falei, pode ir, fica só. Então peço que a igreja esteja orando para a vida do meu sogro, da minha esposa, a mãe. Passando esse momento difícil. Tem mais. A mãe Luiz, a mãe da pastora Luz, que hoje está colocada, postada lá no grupo. Tem Samanta também, uma jovem, uma senhora que está com câncer, que tio que nós estávamos olhando. Enfim, vamos invocar o nome do Senhor Jesus. A nossa parte é confiar. Nossa parte é apresentar diante de Deus. Quem opera é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Então aqui com a nossa irmã Maria, aplauda o Senhor Jesus pela vida da irmã Maria. É a prova que Deus ouve você. Essa igreja orou. Foi 2 meses, mas deu 3 meses. 3 meses e 3 dias, irmão, em coma. Os médicos já tinham, está aí, dando glória a Deus, aleluia. Então nós não podemos deixar de acreditar no poder da oração. Bem, se coloque em pé para a gente orar. Se você tem alguém enfermo, profetiza, como foi falado. Se esse vale da enfermidade chegou na tua vida, na tua família, profetiza sobre esse vale de enfermidade em nome do Senhor Jesus. Ontem a irmã Martinha foi curada aqui. Cadê a irmã Martinha? Quanto estava a sua pressão, irmão? 28 por 15. O médico falou, não sei como você está vivo. Ontem aqui foi uma manifestação do poder de Deus. Hoje amanheceu com 11 por 8. Está melhor que aqui. Está melhor que a minha. Ontem com o coraçãozinho de criança. Deus quer restaurar a sua vida. Amém? Paizinho amado, Paizinho querido, engrandecido seja o teu santo nome. Nós estamos nos reunindo como igreja do Deus vivo, meu Pai, para que haja uma manifestação do teu poder, Senhor,
para que o Senhor se manifeste em curas, em libertação, em transformação de vida, Pai. Nós queremos viver esse tempo, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, meu Pai. Visita a mãe da pastora Ruth, a mãe do pastor Givaldo, o meu sogro. Visita a Samanta, a filha dela. Visita, meu Deus. Aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor ainda é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos, segundo o poder que em nós opera. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Então visita agora as UTIs, visita agora os hospitais, visita agora, meu Pai, aqui no meio da Tua congregação, aqueles que estão enfermos, meu Pai, que esse vale de enfermidade bate retirada pelo poder que é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Nós cremos, Senhor, em milagres, em sinais, em prodígios e maravilhas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Te louvamos, Senhor, por mais um ano que o Senhor nos concedeu nos reunir para te adorar, em agradecimento pela existência desta igreja, meu Pai. Dessas portas permanecerem abertas, meu Pai. Continua, Senhor, com as tuas mãos fortes e poderosas, Senhor. Ai, que este ano venha ser o melhor ano para esta igreja, para a Ebenezer Chile, Ebenezer Morrinho, Ebenezer Sede, e aonde o Senhor nos mandar, meu Pai. Que venhamos ter um ano de grandes colheitas, meu Pai, de salvação, de curas, de libertação. Agradecemos também pelos dízimos e ofertas que trouxeram a tua casa. Cumpre-se a tua palavra que diz, meu Pai, que o Senhor venha abençoar e multiplicar, Senhor, e prosperar o teu povo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo fique com todos e todos digam amém. Celebre o bendito nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Igreja, vamos continuar iniciar, esperando por vocês aí fora, tá bom?